Vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma aula, plantão de dúvida da pós-direito e processo civil, com ênfase em direito de família, hein? Uma pós bem interessante, né? Uma pós bem completa, uma pós que eu diria que todo advogado, quando se forma, acho que a primeira pós que tem que fazer é essa, porque aprende a precificar, aprende a cobrar, aprende a atuar, então bem interessante. Parabéns para você que está aqui comigo, vamos iniciar mais um plantão de dúvida, com muito carinho para você. Lembrando, quero convidar você a fazer os cursos presenciais aqui na Escola Superior Universitária. São vários cursos importantes. Então você consegue entrar no site www.portaleso.com.br. Vários cursos importantes. Também quero convidar você que está finalizando a pós de civil, tem a pós de imobiliário, tem a pós de direito registral notarial, a pós de criminal, várias outras pós-graduações com muito conteúdo de qualidade para você, tá bom? Vamos iniciar então mais um encontro, vamos falar nesse encontro aqui sobre a pós-graduação de Direito Civil. Vamos juntos aqui, vamos estudar. Estuda que a vida muda, né? Vamos estudar juntos aqui, tá bom? Hoje o assunto é um assunto importante. Nós vamos falar sobre pensão alimentícia. Muita bobagem é falada sobre esse assunto. Então nós vamos trazer a prática para você. Eu quero que você entenda como advogada, como funciona a ação de alimentos. Como que eu faço, como que eu desenvolvo passo a passo, e é isso que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Nessa aula, com muito carinho. Vamos iniciar então, peço que você preste atenção na aula e vamos juntos. Então, o tema da nossa aula hoje, nós vamos falar no curso da prática de alimentos, pensão alimentícia, ação de alimentos, exoneração, revisão de alimentos, nós vamos falar da parte processual e da parte material. Esse ramo de direito de família é tão importante. Muitas vezes o advogado, quando inicia, advogada, é uma das primeiras ações que o advogado é procurado a fazer, é a ação de alimentos. Né? Então eu peço a você muita atenção nessa aula, porque a intenção é te ajudar passo a passo para que você possa desenvolver uma petição de qualidade em sede de alimentos, pensão alimentícia. O que eu quero trazer para você? Vamos lá. O início da nossa aula aqui. Pensão alimentícia. Nós temos a pensão alimentícia de pai, que tem a obrigação de pagar para o filho, o pai, a mãe, os pais. Mas existe também o pagamento recíproco. Né? Os filhos também devem pagar pensão alimentícia aos pais idosos. É isso mesmo. O pai, a mãe, que não tem condições, o pai, a mãe idoso, também tem direito a receber pensão alimentícia. Outra natureza da pensão alimentícia é os alimentos gravídicos. Nós esquecemos, mas muitas vezes na gestação já tem direito a receber pensão alimentícia, tem que arcar, tem a obrigação de pagar pensão alimentícia, é uma realidade no nosso país. Então, nós temos aí sim diversas obrigações alimentares. Quando eu trago para você pensão alimentícia, eu trago também, eu quero que você reflita, nós temos as ações conexas. A ação de alimentos é a primeira ação. A ação de alimentos, o pai pode fazer o nome dele, ele tem legitimidade o pai para fazer. O pai ele tem registro, né, vínculo empregatício, e o pai ele quer de fato regularizar essa situação. O pai quer que seja descontado direto no lerite dele, na folha de pagamento. Então o pai toma a iniciativa e corre atrás. Ou seja, vai atrás de um advogado, oficina pública, e ingressa com a ação. Uma ação de alimentos, onde ele tem legitimidade ativa, o próprio pai. Isso é comum, isso pode acontecer, isso deve acontecer. O pai ingressa com a ação para regulamentar. Temos muitas vezes a situação é a seguinte: a mãe ingressa com a ação contra o pai porque o pai não paga a pensão alimentícia. Então é o mais comum. Mas também nós temos diversas situações que o filho ou a filha fica com o pai e o pai cobra a pensão alimentícia da mãe. Também uma realidade no nosso país sobre pensão alimentícia. Então, quando nós falamos de pensão alimentícia, pode ter que pagar o filho para os pais idosos, os pais para os filhos, seja o pai, seja a mãe. Temos a pensão alimentícia na gestação e temos a pensão alimentícia complementar, ou seja, aquela situação que o pai não tem condições de pagar, aí entra os avós, né, gente? Os avós para complementar. Os avós de forma complementar vão arcar, né, com esse valor também. Então, sobra para os avós, né? Complicado, mas é uma realidade. Sobra para os avós. Quando nós falamos de pensão alimentícia, também trago a você que é a única prisão civil que sobrou. Não tem mais prisão civil, né? O depositário infiel não vai mais preso, tem até súmula. Hoje a única prisão civil que alguém realmente vai preso
é pensão alimentícia. Querem acabar, né? Diz a lenda que vai acabar. Então é importante. Ação de alimentos é a ação que pode ser proposta pelo pai, pela mãe. Lembrando que o pai pode propor. No caso da mãe, quando ela propõe, a criança vai ser representada ou assistida. Representada, muitas vezes com uma capacidade absoluta, e assistida com uma capacidade relativa. O primeiro erro do advogado ou da advogada, nessa advocacia, eu sempre falo, é a procuração, né? E a qualificação da peça. O advogado e a advogada já começa errando na peça, já começa errando na qualificação. O advogado já erra, o advogado, na peça, na qualificação, porque ele coloca no polo ativo a mãe, ou o pai, não é, né? É a criança, é o adolescente, representado pelo pai, representado pela mãe, ou assistido pelo pai e pela mãe. Então, é o mais comum, de fato, é o advogado, a advogada, fazendo confusão, porque quem contrata o advogado, a advogada é a mãe, normalmente o pai. Então, o advogado, a advogada, sem experiência, coloca na procuração e na peça, na qualificação, a mãe, como autora da ação, mas não é. É onde muitos juízes pedem para emendar, para consertar o polo da ação. Já vi casos que o judiciário pediu para consertar, emendar o polo da ação e o advogado não sabia o que fazer. O advogado pegou, fez outra procuração e pediu para a criança, né, assinar com a mãe. Tem lógica. Né? 16, menos que 16 é incapacidade absoluta. É o pai e a mãe que assina pela criança. A criança não vai assinar a procuração. 16 e 18 assinam em conjunto. Assistida, tem que provar que foi assistida a criança. Então, é um fato. A ação de alimentos, ela gera obrigações. Porque nós vamos ter uma sentença, um acordo. Se eu quero aumentar o valor da pensão alimentícia, eu vou trabalhar com a revisional. Para aumentar ou diminuir o valor da pensão alimentícia. Quando eu quero, de fato, o cancelamento, eu não quero mais pagar alimentos, o nome da ação muda. Ação de exoneração de alimentos. Ação de exoneração de alimentos. E quando eu quero cobrar aquilo que já existe, a obrigação, execução de alimentos, que pode ser sob pena de execução ou sob pena de prisão. Então, olha só como nós temos várias ações conexas à prática alimentícia. O que é pensão alimentícia? Vamos lá, vou trazer aqui para a teoria um pouquinho. Pensão alimentícia é o valor pago a uma pessoa para o suprimento de suas necessidades básicas de sobrevivência e manutenção. Apesar da palavra alimentos, o valor não significa, não se limita apenas aos recursos necessários à alimentação, propriamente dita, devendo abranger também os custos com moradia, vestuário, educação, saúde, entre outros. Ponto importante também. Quem tem direito a receber a pensão alimentícia? Vamos lá, já tínhamos falado sobre isso, hein? Pode receber pensão alimentícia os filhos, os cônjuges, os ex-companheiros também de união estável, inclusive. Aos filhos de pais separados ou divorciados, o pagamento da pensão alimentícia é obrigatório até atingirem a maioridade. Lembrando que a exoneração não existe exoneração automática, hein? Tem advogado que fala isso para o cliente. Ah não, seu filho bateu 20 anos, 21, 18, não precisa mais pagar nada. Obrigação alimentícia, eu só quebro ela com uma outra sentença, a sentença de exoneração de alimentos. Hein? Muitas informações erradas, inclusive na internet. Hein? Cuidado. 18 anos, ou se estiver cursando pré-vestibular, ensino técnico superior, né, ou não tiverem condições financeiras de arcar com os seus estudos, até 24 anos. E também não é exonerado de forma automática. Eu estou cheio de clientes aqui que pagam pensão alimentícia e a filho tem 40 anos. Necessidade e possibilidade. Hoje nós diríamos até necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Né? 3 requisitos, trinômio. É fato. No caso do ex-cônjuge ou ex-companheiro, é devida a pensão alimentícia sempre que ficar comprovada a necessidade do beneficiário para os custos relativos à sua sobrevivência, bem como também a possibilidade financeira de quem deverá pagar a pensão. E nesse caso, o direito a receber a pensão será temporário e durante o tempo necessário para que a pessoa se desenvolva profissionalmente e também reverta a condição de necessidade. Tá? Isso eu estou falando homem e mulher, né? Pensão entre companheiros. Eu trago um grande exemplo, acho que na época foi a Stephanie Brito e aquele jogador de futebol Alexandre Pato.
ela saiu da Globo, né? Ela é artista, para morar com ele, se não me engano na Itália, o time que ele jogava, e quando se separaram ele teve que pagar pensão para ela, mas uma pensão temporária, até que ela se conseguisse se achar no mercado de trabalho de novo. Então, os direitos dos ex-companheiros, de união estável inclusive, são os mesmos dos ex-cônjuges do casamento em relação ao pagamento de pensão alimentícia. Não é vitalícia, né? É por um período, um lapso temporal, até que a pessoa consiga se encontrar de novo no mercado de trabalho. Como que é calculado o valor da pensão? Vamos lá. Existe um boato, a pensão alimentícia é 30%, é 33%. Não é verdade. A pensão alimentícia depende de um fator que é a necessidade e a possibilidade de quem vai pagar. O filho do Neymar parece que recebe hoje 35 mil reais de pensão alimentícia, mas qual a necessidade do filho do Neymar? Muita gente pode achar que muito, muita gente pode achar que é pouco. Então eu tenho o quê? Um binômio, necessidade e possibilidade. Necessidade e possibilidade. Não há um valor ou um percentual pré-determinado para o pagamento da pensão alimentícia. Para o cálculo, são consideradas as possibilidades financeiras daquele que tem a obrigação de pagar e a necessidade de quem receberá o benefício. O objetivo é garantir o pagamento das custas necessárias à sobrevivência daquele que tem o direito a receber a pensão, sem que isso prejudique de forma significativa as condições de subsistência do devedor. Para a definição do valor a ser pago a título de pensão alimentícia, recomenda-se sim a fixação de um percentual com desconto em folha de pagamento, sempre que a parte pagará o benefício tendo um vínculo empregatício. O professor está com uma tosse hoje, gente. A medida assegura o valor da pensão alimentícia para que não fique desatualizado, né? 25%, 20%. Então, eu consigo manter esse valor da pensão alimentícia atualizado. Detalhe, quando não tem vínculo empregatício, eu posso, sim, ser condenado a pagar a pensão alimentícia ou acordar em salário mínimo, com base no salário mínimo. Isso é comum, então também é importante. Então, posso pagar em salário mínimo se eu não tenho um fixo, se eu não tenho um vínculo empregatício, e posso pagar com uma porcentagem. Não existe limite. Eu tenho um cliente que paga 40% de pensão alimentícia para 2 filhos do que ele ganha. Então não tem esse limite de 33 até 33. Isso não existe, hein? Importante. Uma pergunta que é feita também: homens também têm direito à pensão alimentícia paga pela mulher? E a resposta é sim. Nós temos na nossa legislação, na prática, vários homens que recebem pensão alimentícia e a regra seria a mesma. A mulher tira o homem do mercado de trabalho, você não vai trabalhar mais, você ganha muito pouco. Eu sustento você, se o fim do relacionamento chegar, vai ter que arcar com pensão alimentícia. Então, um ponto importante. A legislação atribui ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres no casamento e na união estável. Portanto, recai sobre cada um as mesmas obrigações quanto ao pagamento de pensão. E com isso, gente, se fica comprovada a necessidade de um recebimento por parte do homem, a justiça brasileira é que, de fato, a mulher tem a possibilidade de, se ela tem a possibilidade de pagar, ela tem que pagar. Poderá ser cobrado o benefício e, no mesmo sentido, no caso dos casais com filhos, quando a guarda fica sob a responsabilidade do pai, que é muito comum no Brasil também. A mãe deverá pagar a pensão alimentícia relativa ao filho, sempre que tiver condições financeiras para tanto. Tá? Então, ponto importante. Outra pergunta também: quais são as punições previstas, né, no ordenamento jurídico para quem não paga a pensão alimentícia? Então, vamos lá. A pensão alimentícia pode ser paga de boca, né? Ou seja, informal. Outro erro do advogado, hein? Outro erro do advogado. O advogado ele erra na procuração e erra na qualificação da peça da ação de alimentos, porque ele confunde com o cliente dele. Mas um outro erro comum também é achar que a exoneração é automática, fez 18, 21, 24, não precisa mais pagar. Tem advogado que orienta absurdamente o seu cliente a não pagar a pensão. Não pode fazer isso, hein? Tem que entrar com a ação. Muitos erros também em relação ao limite, 33%, não passa disso, não existe esse limite. Outro erro de orientação. E um outro erro que eu falo: o advogado é contratado, o advogada, o cliente informa que não está recebendo a pensão do filho, o cliente, ele ou ela, e o advogado já pensa de imediato numa ação de execução de alimentos. Só que está errado. Eu só posso fazer, eu advogado, advogada, só posso fazer a ação de execução de alimentos quando
existe uma sentença de uma ação de alimentos. Aí eu vou executar. Quando não tem uma ação de alimentos, nunca foi feita, o alimentos que era pago era de boca, não existe um vínculo jurídico, não existe um acordo jurídico. Eu tenho que começar do zero. Preste atenção nisso, doutora. Tem que começar do zero. Como que eu vou começar do zero? Eu vou começar do zero fazendo a ação de alimentos. Então, muita atenção a isso. O professor que faz muita mentoria para advogado corrigindo peças, eu percebo que muito advogado é contratado, não paga alimentos, ação de execução de alimentos, mas não é. Porque para fazer uma ação de execução de alimentos, eu tenho que ter tido por trás uma ação de alimentos, porque execução é uma ação conexa. Se o pagamento da pensão é informal ou não formalizado, eu começo do zero, ação de alimentos, tá? As punições para quem não paga alimentos, o não pagamento da pensão alimentícia pode sim acarretar algumas sanções ao devedor. A prisão civil, a última que sobrou, pode ocorrer quando o devedor de alimentos, citado judicialmente, por não ter pago a pensão alimentícia nos últimos 3 meses anteriores ao processo, não apresente juízo justificativa para o não pagamento, ou comprovante da efetiva quitação dos débitos. E nessas hipóteses, a prisão civil pode ser decretada por um período até 3 meses, em regime fechado, hein? Regime fechado até 3 meses. Posso fazer o pedido na execução também de penhora de bens, na cobrança das pensões vencidas e não pagas antes dos 3 meses, ou seja, para os períodos antigos. Eu também pode ocorrer, né, a penhora de bens, como por exemplo dinheiro depositado em conta corrente, poupança, carros, imóveis. E hoje existe a possibilidade do protesto também. A partir do novo CPC, novo Código de Processo Civil, também pode ser imposta a restrição de crédito ao devedor de pensão. Também um avanço, uma novidade. O autor da dívida pode ter seu nome negativado junto às instituições financeiras, como Serasa, SPC, Serviços de Central de Proteção ao Crédito, SCPC. Uma outra pergunta que também é muito comum: se os pais não possuem condições financeiras de pagar a pensão. Eu já trouxe a resposta aqui que existe a possibilidade de pagamento complementar para os avós. Inclusive, alguns estados já temos julgados de tios, hein? Nos casos em que o pai e a mãe não tiverem condições financeiras de arcar com o pagamento do benefício, outros integrantes da família poderão ser acionados, sim, como responsáveis. E aí eu trago novamente os avós, sempre os avós, né? Os tios e até os irmãos. É importante, sim, ressaltar nesse caso que tal situação deve ser momentânea, tá? Então, logo os pais voltem a ter condições de arcar com o pagamento da pensão, reverte-se a responsabilidade pelo pagamento. Na prática, não é o vô e a avó ficam pagando pensão a vida toda, né? Na prática. Mais uma pergunta que é feita também para o nosso cliente: se o filho estiver sob a guarda de terceiros, quem é responsável pelo pagamento? E a resposta jurisprudencial e doutrinária: mesmo que o filho menor de idade esteja sob a guarda de terceiros, como avós e tios, continua sendo, né, dever dos pais o pagamento da pensão alimentícia aos filhos, sim, ok? Mais um ponto: por quanto tempo a pensão alimentícia deve ser paga? Não existe prazo limite. Cuidado, gente, a gente tem que pensar em fazer as coisas. O professor fez uma correção de uma ação de alimentos para uma advogada, e a advogada está pedindo exoneração, não era ação de alimentos, exoneração. Gente, eu percebi que o menor, além de ser menor, ele tinha problemas mentais, né? Então, ou seja, não tem como exonerar, vai pagar a pensão alimentícia a vida toda. Foi uma falha da advogada, ela orientou mal o seu cliente. Como que vai deixar de pagar a pensão? Então, nós temos que analisar sempre o caso prático, com calma. Podemos seguir uma regra. Aos filhos, o prazo limite para o pagamento de pensão alimentícia é de até atingir a maioridade. Mas eu não posso deixar de pagar a pensão alimentícia de forma automática, aos 18, 24, isso não existe. Eu tenho que pedir exoneração, senão vai preso, hein? Orientação errada, muito advogado advogar. E caso esteja cursando, né, vestibular, ensino médio, curso superior, a mesma coisa. No caso da ex-cônjuge ou ex-companheiro de união estável, não há um prazo limite para o recebimento da pensão. Mas o cenário jurídico brasileiro tem condenado a 36 meses, 50 meses, eu já vi condenações aqui no escritório. Então, o direito de receber a pensão será temporário e durará o tempo necessário para que a pessoa consiga se desenvolver profissionalmente, se adaptar, entrar novamente no mercado de trabalho. A lógica para o pagamento
do benefício é que ele seja transitório, devendo ser efetuado enquanto houver necessidade da parte que o receba, a possibilidade de quem paga também. Tá? O valor da pensão alimentícia ele pode ser ajustado, já falamos aqui, através da ação revisional, vou aumentar o valor ou diminuir. Então a pensão alimentícia pode ser alterada para mais ou para menos, sempre que ficar comprovada a modificação na necessidade e possibilidade de quem recebe e quem paga. As condições financeiras foram alteradas, né, de quem realiza o pagamento. E nesses casos, o interessado pode reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, pedindo a exoneração para não pagar mais ou a redução ou aumento do encargo também. E isso ocorre por meio de ação revisional, ocasião que devem ser apresentados os comprovantes e justificativas também. Não é só negar, né, gente? Não é só negar, tem que provar. Quando nós falamos aqui de pensão alimentícia, então nós temos as ações conexas, hein? Revisão, exoneração para não pagar mais e execução. Pensão alimentícia é um assunto que normalmente gera muitas dúvidas e muitas orientações erradas, hein? Por isso aqui nós estamos conversando aqui no nosso curso. Pensão alimentícia é um direito previsto no artigo 1694 e seguintes do Código Civil. Este artigo prevê que a pessoa que não possa, por si só, suprir todas as necessidades básicas, poderá pedir aos parentes uma ajuda para sobreviver. O benefício tem como grande objetivo, sim, preservar o sustento e o bem-estar daquela pessoa necessitada. Embora seja conhecida como pensão alimentícia, na verdade o valor a ser pago deve ser apenas, não deve, né, apenas se limitar ao pagamento de alimentos, mas sim vestuário, moradia, educação, saúde, entre outros também, como nós já falamos aqui. Quem tem direito à pensão alimentícia? No Brasil, filhos menores de 18 anos, anota aí. Os filhos maiores até 24 anos, mas cuidado, isso não é automático, que estejam cursando faculdade. O ex-cônjuge, né, companheiros, grávidas, outros parentes próximos, com necessidade comprovada. Filhos menores de 18 anos, não há dúvida que a pensão é um direito das crianças e adolescentes. Deve ser paga em valor que preserve as necessidades básicas de sobrevivência, sustento, o menor em relação à alimentação, educação, vestuário, moradia. Então, ponto importante também. Quando nós falamos aqui, na verdade, o benefício da pensão é para que a criança e o ex-cônjuge, a pensão é o direito da criança, não é para o ex-cônjuge, tá? Estou falando da pensão alimentícia para a criança. O valor a ser pago deve ser revertido em benefícios. Os filhos maiores de 24 anos, cuidado, não tem nada automático, já falamos sobre isso. São necessários alguns requisitos para que ele receba, maior de 18 anos, até 24. Mas se existe essa obrigação, eu preciso quebrar essa obrigação com a exoneração de alimentos, para que eu não oriente o meu cliente errado. Em relação a ex-cônjuge ou ex-companheiro, também eu posso usufruir da mudança da situação financeira, inclusive na união estável. Nos alimentos gravídicos, que é também um tema muito importante, ação de alimentos gravídicos, é durante a gravidez. Hein? O nascituro, que é a criança que ainda não nasceu, tem o direito de receber pensão alimentícia do pai. Em caso de necessidade, não é obrigatório esperar a criança nascer, então já paga antes. Lembrando que essa ação ela pode ser feita e se provar que no final o filho não é dele, na verdade não tem que devolver o dinheiro, só se provar má fé, né? Aí perdas e danos. Na prática, como vai provar essa má fé? É muito difícil. O Código Civil Brasileiro dispõe que o direito à pensão alimentícia é recíproco entre pais e filhos, hein? E extensivo aos ascendentes. Então, a mãe e o pai podem pedir pensão alimentícia do filho. É muito comum. Nós temos um caso de uma professora que paga alimentos para a mãe. A mãe ingressou com uma ação de alimentos. Então, muita atenção. Para começar do zero a pensão alimentícia, eu preciso da ação de alimentos. É a ação que eu vou usar. Ação de alimentos. Depois eu posso pedir para diminuir, para aumentar. Revisão. Exoneração para deixar de pagar. Não pagou, execução. Então, importante, hein? Outro detalhe importante para observar, para que seja o acordo passível, né, de cobrança na justiça, deve cumprir requisitos para que eu possa executar. Tem que ter assinatura de duas testemunhas, tem que ser sido referenciado por uma dos seguintes órgãos, que é o Ministério Público, Defensoria Pública, mediador. Né? Então, eu falo o acordo feito fora do Poder Judiciário. Ele tem efetividade para que eu faça uma ação de execução, mas tem que ter esses requisitos. Ou o acordo homologado pelo juiz, que é o mais comum, porque foi feito um acordo.
O caminho mais seguro, de fato, é a ação judicial, processo judicial para o alimentante. Para quem paga a pensão, ter um processo judicial é uma garantia. Bloqueio de conta, prisão civil, né? Então é o sistema mais utilizado. Nós sabemos que não precisa contratar advogado ou advogada. Esse serviço é prestado pela Defensoria Pública e em alguns estados até mesmo pela Vara de Família e Sucessões, né? Então, importante falar sobre isso também. Muita gente prefere contratar o advogado pela praticidade, né? Celeridade, atenção, mas é importante a gente conversar também em relação a isso. Quando nós falamos aqui de pensão alimentícia, a ação deve seguir o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, nós precisamos ter todo o regramento do 319 do Código de Processo Civil. Endereçamento, a vara de família e sucessões, quando não tem a vara civil, qualificação e cuidado com a qualificação, porque a qualificação nós precisamos sim trabalhar com a qualificação do menor, né? Se eu estou cobrando pensão alimentícia do menor e não da mãe ou do pai, esse é um grande erro dos colegas advogados, depois o judiciário pede para emendar. Em relação ao valor da causa, 12 vezes o valor da pensão alimentícia pretendida. Pode ser pedido o salário mínimo, com base no salário mínimo, quando não tem vínculo empregatício, o pai e a mãe, ou o percentual que seja descontado em folha de pagamento. É um ponto importante também. Quando nós falamos dessa ação, normalmente nós vamos ter uma audiência de conciliação e mediação. Então é importante que você, advogado, advogada, se prepare em relação a isso. Vamos ter uma audiência de conciliação e mediação e posteriormente uma audiência de instrução e julgamento. Então, em regra, nós temos 2 audiências nas ações de alimentos. Trago para você que as tabelas da OAB estaduais falam em um valor de R$3.000 até R$7.000. Ação de alimentos não é cobrada por êxito, isso não existe, hein? Vou cobrar 30%. Muito advogada faz isso por falta de conhecimento e acaba se enroscando, porque trabalha muito e não recebe honorários. Não existe, vou te cobrar 30% do receber. Não funciona assim, não é do ramo trabalhista, não é também do ramo previdenciário, é uma ação civil. Então, o advogado, a advogada vai cobrar em relação aos honorários advocatícios o valor de R$3.000 a R$5.000, 5 até 10 vezes o valor da pensão. Isso vai ser pago pelo cliente, parcelado ou não, mas não tem nada a ver com o êxito. É um erro muito comum de quem começa, quem está iniciando. Errou feio, né? Cuidado! Explique para o seu cliente que a ação de alimentos é uma coisa. Não tem nada a ver com divórcio, separação, guarda, que é compartilhada, ou unilateral, visitas, são ações diferentes, não dá para fazer na mesma ação, hein? Eu posso até tratar de alimentos num divórcio consensual, mas eu não posso, numa ação litigiosa de alimentos, tratar de divórcio, separação, uso capião de abandono de lar, também é um erro muito comum dos colegas advogados, hein? Então o professor sempre trazendo informações, ensinando você a precificar. Várias perguntas são feitas pelo cliente. Quando a pensão alimentícia é devida ao filho? A resposta que você vai dar ao seu cliente: a pensão alimentícia será devida ao filho menor, aquele com idade inferior a 18 anos ou maior, absolutamente incapaz, que não é apto para praticar os atos da vida civil, algum problema físico, mental. Outra pergunta que é feita constantemente: na guarda compartilhada tem que pagar pensão alimentícia? Com a aprovação da nova lei sobre a guarda compartilhada, que é a Lei 13.052, mesmo tendo o pai e a mãe a guarda compartilhada sobre a prole, né, é possível que seja fixada a pensão alimentícia em favor do filho, de acordo com a necessidade e possibilidades das partes. Tá? Mais uma pergunta que é feita: quando o alimentante tem que pagar a pensão alimentícia, como que se calcula a pensão alimentícia? Não há um valor mínimo, nós já falamos, ou máximo, pré-definido. O judiciário calcula a pensão alimentícia de acordo com a possibilidade do genitor, o alimentante, e a necessidade do filho, o alimentado. Tá? A necessidade é denominada assim pelo suficiente, o básico, para suprir as necessidades básicas do indivíduo, tais como verbas necessárias para comer, morar, vestir, estudar também, né? Saúde, etc. Tá? Já a possibilidade é a denominação pela capacidade de suportar determinadas custas, né? Determinados gastos, sem prejudicar o sustento da manutenção de vida. Vamos lá. Mais um ponto para trazer para você aqui. Mais uma pergunta que é feita, é muito comum, e você tem que saber a resposta para ajudar o seu cliente. Como que se faz para receber pensão alimentícia? Então, o primeiro passo é ingressar com a ação, né? Quando não é possível um acordo. Essa ação pode ser com advogado particular, pode ser com defensor público e, em alguns casos, até a vara de família e sucessões presta serviço.
No caso de hipossuficiência, da justiça gratuita, vai ser deferida. Petição inicial, artigo 319. Feita a ação, posso pedir tutela antecipada. Ou seja, eu posso pedir uma liminar para que seja paga antes da decisão final, definitiva. Uma vez deferido o pedido inaugural, o juiz vai fixar, o juiz, a juíza, os alimentos provisórios, chamados alimentos provisórios, com base na relação de parentesco. Depois, analisando o binômio, necessidade e possibilidade, o juiz proferirá a sentença determinando os alimentos definitivos, cujo valor poderá ser minorado ou majorado na ação revisional. Tá? Mais uma pergunta que temos que responder aqui: o que acontece quando o alimentante se nega a pagar a pensão alimentícia ao filho? A resposta é: se o alimentante se negar a pagar a pensão alimentícia ao filho, de fato, determinada por sentença judicial, vai preso ou vai ter os bens bloqueados ou protestados. Já falamos sobre isso também, pergunta que foi feita. Professor, mais uma pergunta: quando o alimentante pode pedir exoneração de alimentos? A qualquer momento, desde que mude a necessidade e possibilidade, e nós temos uma situação de idade, 18 anos, né? Até 18 anos, lembrando que só isso, se eu fundamentar a peça só com essa informação, vai perder, vai continuar pagando pensão alimentícia, vai passar vergonha. Vamos lá, mais uma pergunta: quando o pai tem filhos de mães diferentes, como é feito o cálculo para pagamento da pensão? Uma pergunta muito comum, que a gente vai fazer para você. Não é uma forma calculada, né, de um cálculo específico, determinado. O juiz, o Poder Judiciário, o juiz, juíza, ao fixar o valor, deverá sim observar as reais necessidades dos filhos, de todos, né? Do filho, pauta da ação, e dos outros, as condições de subsistência, subeconômicas. Então, existe, claro, uma análise. Eu não posso pagar pensão como filho, para os outros não. Então, é feita uma análise, sim. Mas o juiz vai analisar, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário, daquela ação que ele pediu. Isso é usado mais como matéria de defesa. Ponto importante. Vamos lá, mais uma pergunta. Quando o salário do pai aumenta, é necessário também, professor Júlio, repassar esse valor para a pensão? Como isso é feito e qual a base de cálculo? Sim. Na verdade, quando é descontar direto em folha, se aumentar o valor do salário, vai aumentar o valor da pensão também. É possível pedir a alteração do valor da pensão, mas o simples aumento, em regra, do valor dos rendimentos já gera um aumento da pensão alimentícia, a não ser quando ela é paga com base no salário mínimo. Tá? Então, necessariamente, o aumento gera um aumento da pensão também. Mais uma pergunta que é feita também: quando a mãe passa a morar com um novo companheiro e filho, o pai pode pedir revisão da pensão? A regra é não. Né? O relacionamento da mãe não interferirá no valor da pensão. A revisão do valor da pensão só poderá ocorrer diante da mudança das necessidades do filho e da possibilidade do pai. Não tem nada a ver a situação da mãe. Tá? Então, uma pergunta que também é feita também. Mais uma pergunta: o pai foi preso por não pagar pensão alimentícia. Agora a família caiu em cima do pai, né, para perdoar a dívida. E aí? Não cede, a orientação é não ceder. Né? Por quê? É comum familiares e amigos próximos acharem a prisão absurda, mas é importante lembrar que está defendendo um dinheiro que não é seu, né, do pai e da mãe. Isso você tem que explicar para o seu cliente, é do filho, é um ponto importante também. Mais uma pergunta foi feita aqui: o pai do meu filho está me ameaçando caso eu entre na justiça para cobrar a pensão alimentícia. Na verdade, se existe ameaça, dá para fazer o boletim de ocorrência, representar, inclusive tem a delegacia da mulher também. Em caso de coação no curso do processo, existe a medida protetiva. Então, atenção, advogado. Advogada que atua no direito de família, às vezes o cliente procura para fazer um divórcio, mas você tem que fazer alimentos, tem que fazer medida protetiva, tem que fazer revogação de visita, revogação de guarda. Então, são as ações conexas, tá? Cuidado, fique atento para você orientar bem o seu cliente. Inclusive, no divórcio, não esqueça da mudança de nome para solteiro ou solteiro. Mas uma pergunta que foi feita: ele está desempregado, eu posso pedir pensão alimentícia? Claro. O desemprego não tira a obrigação do pai ou a mãe pagar a pensão. Vai pagar um valor menor, mas vai pagar. No Brasil, os juízes, o Poder Judiciário entende que pensão para os filhos como um item de primeira necessidade, sempre fixam um valor, mesmo que pequeno, mas tem que pagar. Mais uma pergunta que foi feita aqui: posso pedir pensão antes do filho nascer? Sim, já falamos aqui alimentos gravídicos, que devem ser garantidos pelo pai durante a gravidez. Será preciso reunir indícios de paternidade, como provas de união estável, ou namoro, conjunção carnal entre o casal. Mais uma pergunta que foi feita aqui: quais são os truques que os pais
mães utilizam para escapar da pensão alimentícia? Então, são vários, né? Mudar de endereço, fica difícil de achar, né? Pedir a guarda compartilhada, alegar que ganha menos do que realmente ganha. Então, tem um monte de formas aí que são utilizadas, né, para fugir dessas obrigações. Então, também é importante aqui. Legal. Sempre oriente o seu cliente, né, com muito carinho, com muito respeito. Em relação aos documentos que devem ser juntados nessa ação, existem provas conexas. Eu preciso, na pensão alimentícia, a relação de documento visando a continuidade da prestação de alimentos, de fato, a certidão de nascimento da criança, adolescente, RG da criança, adolescente, se tiver, RG do representante legal da criança, adolescente, o CPF do representante legal da criança, adolescente. Se o representante legal do incapaz for menor de 18 anos, deverá comparecer também acompanhado do seu representante legal, como RG e CPF. Documentos que comprovem a apresentação legal, certidão de nascimento do filho, da filha, termo de guarda, curatela, comprovante de endereço atualizado também, então água, luz, correspondência, qualquer documento que comprove quanto vai pagar de pensão, né, os gastos. Então é importante você, advogado, na hora que vai fazer uma planilha, fazer os gastos da criança, os gastos do adolescente, na hora que você vai fazer uma contestação, uma defesa, apresente os gastos do pai, da mãe. Isso é importante também, não é só falar, alegar, é fazer uma planilha dentro do processo, pode ser anexo ou dentro do corpo da peça, e juntar esses documentos também. Então, é essencial e é muito importante para que a gente tenha, de fato, uma situação, um processo bem feito, né? Onde eu consiga ter sucesso na demanda. Então, isso faz toda a diferença. Nós temos a lei de alimentos, que para solicitar pensão alimentícia nós usamos, né? E ainda usamos, que é a lei 5.478. Essa lei 5.478, ela é do dia 25 de julho de 1968. 68, hein? Lei 5.478, de 25 de julho de 68. Então, é uma lei antiga, mas ainda é utilizada. No código nós temos a fundamentação do 1694. Eu sempre oriento os meus alunos, não é uma peça que tem que ficar com 20, 30 folhas, uma peça aí que no máximo 10 folhas está bom demais, né? Não adianta falar muito e se perder, então isso é importante também. Quando nós falamos de pensão alimentícia, é importante sempre provar a necessidade e possibilidade, o vínculo de parentesco, de pai, a paternidade, né, a maternidade, então isso eu provo também, então isso é muito importante. Não esquecer de juntar planilhas, bases de cálculo, isso é necessário, isso é importante também. Sempre orientar o seu cliente que nós vamos ter, em regra, 2 audiências, de fato nós vamos ter pelo menos a conciliação e mediação, e a outra audiência de instrução e julgamento. Então, muita atenção em relação a isso, para que você possa ajudar o seu cliente de forma eficaz, né? Colaborando com o seu cliente, tá bom? Legal, então chegamos ao fim, quero agradecer você, muito obrigado. Agora de fato você está bem preparado para atender o seu cliente, né? Não vai passar informações absurdas, a intenção é essa, ajudar você. Boa sorte, e aqui você aprendeu passo a passo as questões das ações de alimentos. Fico muito feliz, muito contente com isso. Mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a todos os alunos da pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil. Quero agradecer também, principalmente aqui, ao Gilberto, que está aqui conosco, nosso aluno, ao Rogério, que é defensor público e faz a pós-graduação conosco. Que legal, muitos alunos. Muito obrigado a todos, um bom dia, tá bom? Muito obrigado. Até o nosso próximo plantão de dúvida.